Bem-vindos ao podcast da Experiência, um espaço para conversas sem pressa com o pessoal 60+, e a partir de agora teremos um encontro que sempre falará de experiência, porque experiência nesse podcast é o currículo que nos interessa. Hoje temos a satisfação de receber Atício Junger, um economista de 66 anos, morador de Brasília, e com uma energia contagiante para todos nós que teremos a satisfação de compartilhar. Atício, seja muito bem-vindo, e já vou abrir essa conversa com uma curiosidade que me chegou e queria muito que você nos esclarecesse a respeito. Soube que quando tem pessoas que estabelecem metas para o ano novo de mudar de emprego, passar um concurso, diminuir o peso, você, dentre as suas metas, estabelece uma quantidade de quilômetros a correr durante o ano que se inicia. Como que essa história, de onde nasceu e quantos quilômetros você tem para 2026? Na verdade, correr sempre fez parte da minha vida, mas ultimamente mais organizado, né? Então, de um tempo para cá, não me lembro que ano que foi, eu comecei a colocar metas de quanto eu tenho que fazer por mês e quanto por ano. Olha só. E isso faz com que eu fique dentro dessa zona de conforto, e para atingir a minha meta também me estimula, e a recompensa é exatamente a meta, né? Então, hoje eu tenho uma meta de 1.200 quilômetros por ano para correr, isso significa 100 quilômetros por mês. Não tem dia para correr, o importante é que eu cumpra isso durante os 30 dias. E tem 1.600 quilômetros para fazer de bicicleta, que também não tem critério, qualquer dia da semana que eu puder, mas normalmente eu gosto de pedalar aos fins de semana. E como você vai controlando essas metas, esses objetivos? É simples, tem um aplicativo da Adidas, tá? Onde ela guarda meu tempo e já vai somando. Eu defino a meta ali nesse aplicativo, daí ele já vai contando a meta que eu estou cumprindo, se eu já estou cumprindo, se eu estou dentro da meta, e assim eu vou acompanhando. Você tem aumentado essa meta ao longo dos anos? Como que tem sido essa evolução? Não, a ideia era exatamente estabilizar, principalmente depois que eu tive umas fascite plantar, andei exagerando, né, no correr, a gente vai se empolgando, né? Uhum. Mas eu preferi delimitar o meu tempo à corrida e a bicicleta, para não ficar exagerando. Perfeito. Se deixar, eu saio correndo todo dia. Tem outras coisas para fazer. Perfeito. Essa ideia da corrida, da bicicleta, essa constância, você transplanta para a vida também, digamos, nos teus projetos pessoais, familiares, no teu trabalho como síndico. Fiquei sabendo que você é síndico de um prédio comercial bastante grande, inclusive. Você transplanta essa constância com relação a metas e objetivos até atingir um determinado, enfim, uma chegada que você espera? Sim, planejamento faz parte da minha vida, talvez pela minha formação acadêmica, né? Eu sou economista. Então, a gente vive de metas e quer saber resultados. Resultados você só apura se você tiver controle do que você está fazendo. E a melhor forma de controlar é estabelecer metas para determinados períodos. E aí você vai acompanhando esses resultados, ver se você está na direção da meta, né? Então, até meta para viajar eu tenho. Como é essa história? Mas sempre, todo ano eu já estabeleço quantas viagens eu quero fazer. E já vou me programando. Tá? Então, eu já tenho viagem já marcada para agosto. Já vou viajar na próxima semana. E assim a coisa vai. Correto. Essas viagens incluem corridas também? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu gosto de correr, mas sem o compromisso de correr, né? Nessa próxima viagem, dificilmente. Eu não estou pensando em correr na próxima viagem. Meu filho até reclamou. Como assim não vai correr, né? E a dona Francisca, o que pensa disso tudo, dessa organização? Ela deixa por tua conta já, que se acostumou a que você tomasse conta? Deixa para minha conta, mas ela também gosta muito de planejamento. Então, dificilmente a gente faz algo que a gente não tenha discutido antes e que tem para a gente. Particularmente, a gente não gosta do improviso, da última hora. Traduzindo, se você me chamar para jantar na sua casa de última hora, dificilmente a gente vai. Porque certamente a gente tem algum compromisso. Certo. Sabe? E aí a gente prefere ter uma data antes, tal, a gente se organiza, define se vai ou não, tudo direitinho. Então a gente tem o hábito de fazer isso na casa. Acontece a casa. Maravilha, maravilha. Atício, vamos avançando sobre essa ideia que nós estávamos conversando do objetivo do podcast, de conversar com pessoas 60+, que tragam aquela
aquela ideia positiva de viver a cada etapa da vida e que 60 anos não é o fim como antigamente se tinha, na época dos nossos avós, que 60 anos talvez já era o limite da vida. Hoje, o que você extrai de positivo da tua idade em relação aos teus 20 anos, em relação aos teus 30 anos? O que você acha mais interessante hoje na tua vida aos 66 anos? Olha, é a tranquilidade de ter chegado aqui com saúde, com um volume grande de experiência, de mais ou menos saber o que fazer pela frente e também dar um norte para a vida. Você não pode sair atirando na nossa idade, né? Que antigamente já seríamos idosos, né? Mas a gente tem que diminuir a carga de trabalho, aumentar as coisas que você gostaria de fazer quando era novo e não fez por falta de tempo, porque o trabalho consumia tanto. Então, por exemplo, viajar. Viajar é uma coisa que eu sempre gostei. Mas, na maioria do tempo, eu não tinha oportunidade, porque o trabalho só dava férias de 30 dias e você ficava preso, você não tinha oportunidade. Então, hoje, eu tenho uma liberdade com as atividades que eu faço e, com isso, permite que eu viaje. Então, eu acho que a liberdade de ação é fundamental. Traduzindo assim, mais ou menos, eu não assumiria um emprego, por melhor salário que fosse, para que tivesse que cumprir horário. Se alguém quisesse me contratar, se fosse o caso, né? Sim. Chegasse com uma proposta, eu olharia muito mais a oportunidade que eu teria de liberdade nessa proposta do que necessariamente a questão financeira, ou posto, ou alguma coisa parecida. A liberdade, para mim, hoje, de ação, de fazer o que eu quero dentro dos meus limites, sim, é muito mais importante. Eu acho que a gente, ao longo da vida, tem que definir nessas etapas. Esse foi um aprendizado que a vida te trouxe, né? Sim. Eu me queixava muito, trabalhava muito, não reclamava, porque estava me dando condições de fazer o que eu queria, que eu tinha pensado para a minha vida, mas em vários momentos, puxa, a vida é cansativa. Né? Claro. Trabalhar 12, 14, 15, isso te 16, levou a algum 18 problema, horas. Algum problema de saúde por esse excesso de trabalho na época? Não. Eu sempre me cuidei e tinha claro que o que eu estava fazendo tinha objetivos claros, então não tinha problema. Eu acho que você acomete doença quando você faz coisas forçadas, despreparados do que você está se propondo. Eu acho que é um erro muito comum que a gente comete, enfrentar uma batalha da qual não estamos preparados. Essa consciência de você se cuidar, mesmo tendo um trabalho extremamente intenso, isso veio desde sempre, desde muito jovem, ou você em determinado momento, aos 30, aos 40, se deu conta disso e acordou para se cuidar fisicamente a fim de aguentar esse estresse? Não, veio naturalmente na minha vida. Eu correr, por exemplo, eu me lembro, 10 anos de idade, eu estava correndo. Caramba! Correndo. Eu acreditava até que eu poderia ser um bom corredor de 100 metros. Uhum. E não tinha nem cronômetro, não tinha nem condição de ter um cronômetro, mas eu fazia a velocidade de 100 metros, assim e tal. Isso, né? Em Nova Venécia, Espírito Santo? Não, aqui já em Brasília. Já em Brasília? Não, Brasília. Minha vida foi construída em Brasília. Correto. Tá? Toda a minha experiência, Brasília me proporcionou isso. Então eu fazia essas corridas. Aí, quando cheguei no colégio, e aí passou a ter atividade física, já tinha idade para fazer atividade física, saímos lá para correr, o professor, vamos fazer uma corrida de 100 metros. Eu falei, é hoje. É hoje. Você é melhor que todos. E foi naquele dia mesmo que eu desisti do projeto de correr. Por quê? Foi vencido. O meu colega que estava do lado, ele simplesmente voou na minha frente. Ele destruiu o seu projeto de atleta profissional. Pronto. Iniciei a carreira e terminei em menos de 1 minuto. E que lição você tirou disso naquela época? De perceber que não tinha perfil para esse tipo de projeto, que não era o caso. Mas isso não impediu de eu correr, claro. Né? Então, continuei correndo. Não tinha ideia de quanto se corria, mas dava 3, 4 voltas no campo de futebol que a gente tinha na escola, etc. e tal. Por aí. Então, mas sempre estava exercitando. Mas do esporte eu já desisti de cara. Para o bem do esporte, nem tentei. Muito bem. Mas continuar a correr e continuar a fazer algum outro tipo de exercício, ciclismo e atletismo? Como que ficou, então, essa preparação física, digamos, para paralelo ao seu trabalho, sempre desenvolver? Aos poucos você vai percebendo que as atividades coletivas são mais complicadas.
Então, futebol, nunca tive vocação para futebol, mas ainda assim participava, né? Acabava indo para o gol. Era o pior do time e ia para o gol, né? Mas era muito complicado reunir as pessoas para jogar futebol. Aí, por muito tempo, eu me dediquei ao vôlei. O vôlei de areia, quando surgiu, foi uma oportunidade muito boa. Sim. Porque eram poucas pessoas, 4 pessoas, fazia 2 duplas Sim. e fazia a coisa acontecer. Fizemos isso por muito tempo. Eu joguei vôlei até 2018. Aí eu tive um problema nos meus manguitos aqui, aí parei também sem menor preocupação. Vamos cuidar, o médico falou, olha, Claro. o ideal é que você não volte a jogar vôlei. E fechou, doutor. Mudou para o ciclismo e para a corrida, Não, que a já corrida mantinha. já continha. Sim. O ciclismo estava abandonado, na verdade, Certo. nessa época. Muito bem abandonado. Mas aí eu começo a voltar para o ciclismo. Por que o ciclismo? Na verdade, o ciclismo é meu plano B de atividade física. Sim. Eu corro hoje, mas sei que não vou continuar correndo, né? Hoje eu não faço uma meia maratona tão bem quanto eu fazia aos 50, né? Sim. Então, o ciclismo vem com o plano B, porque não tem impacto, é uma coisa que você controla mais. Então, é um esporte que com Deus permitindo, eu chego aos 80 pedalando, 85 pedalando. Sim. Eu tenho um vizinho de 82 anos que anda de bicicleta muito. Agora, isso é muito bom. Atísio, falando nisso dos 50, quando você corria uma maratona, agora não corre mais. Em que momento você acha que virou a chave para você dizer, caramba, eu estou envelhecendo, hoje eu sou um senhor? Como que se deu, em que momento isso se deu? Como que você conscientemente percebeu, falou, opa, eu não posso mais abusar, eu hoje sou um senhor de 50 ou de 60 anos, enfim. Eu acho que a própria data mesmo. Muita gente fala, não, isso é bobagem, esse negócio de 60 anos, 70 anos e tal. Mas como eu gosto de metas, 60 anos para mim foi esse marcos. Ou seja, Sim. É outra virada. É outra virada, outra pegada. Então, você sabe que está perdendo o ritmo. Tem pessoas que dizem que não, mas, na verdade, estão perdendo. A medicina diz isso, tá? De que a gente está perdendo força, está perdendo ânimo, está perdendo um monte de coisas a partir dos 60. Então, é hora de conscientizar. Se eu insisto no ritmo dos 50, fatalmente eu vou me machucar, vou me frustrar. Sim. Então, não, é melhor me conscientizar de que, a partir daqui, a tocada vai ser diferente. E aí que vem a ideia de metas por aí afora. Certo. Tá? Não, essa consciência... Eu não coloquei no dia que eu completei 60 anos as metas, não, claro, de correr 1.200 quilômetros por ano, não. Veio depois, na medida que eu fui sentindo. De que... Essa consciência é muito interessante, né? De você dizer, olha, eu tenho uma máquina, o corpo é uma máquina que tem que se mexer e você faz isso muito bem. Mas essa consciência é muito interessante para dizer, esse motor, essa máquina também não pode cometer excessos porque a fatura vem. Né? E vem caro, e vem caro. Eu lembro quando eu fiz uma meia maratona, não, uma maratona, eu fiz um treino muito forte para essa maratona. Mais ou menos eu fui seguindo a regra que tinha durante os 3 meses que antecederam. Fiz essa maratona. Fiz no tempo que eu gostava, que eu pensava que eu dava conta de fazer. Fiz em 4 horas e 12. Mas saí dessa maratona com a facete plantar. Que idade você estava nesse momento? 52 anos. 52 para 53. Em que lugar essa corrida? Aqui em Brasília. Sim. Aqui em Brasília. As 3 maratonas que eu fiz foi aqui em Brasília. Sim. E aí eu saí com a facete plantar que me prejudicou durante uns 6 meses. Isso começou a me alertar muito. Que qualquer lesão, tá? Você leva muito tempo para recuperar. E isso é muito frustrante. Sim. Você acordar e não conseguir ir correr, porque você está em recuperação. E você tem que fazer isso, tem que ficar. Tem que admitir que o médico está certo. Sim. E é hora de você realmente repousar. E você trocou por outro tipo de exercício nesse período? Foi um período relativamente longo, de 6 meses? Academia. Não gosto de academia. Tá? Mas uma conversa recente com o médico... Por que não gosta de academia? Eu sempre tentei academia. Até por questões de trabalho, eu tinha que fazer alguma coisa. E a academia era talvez a melhor solução, porque podia fazer à noite. Sim. Enfim, tinha horários flexíveis. Mas eu nunca me adaptei. Certo. Até porque eu gosto de correr na rua. Hoje eu frequento academia para fazer musculação, para manter o corpo em pé. Mas não subo numa esteira, mas nem a pau, ou numa bicicleta de academia. Isso eu faço no campo. Eu gosto. E a gente tem o privilégio de ter um parque maravilhoso em Brasília, um dos maiores parques do mundo urbano,
se não o maior, Sim. com pistas maravilhosas, tal, com a relativa segurança, então dá tranquilo. Muito bem, Atísio. Então, quanto a isso, nós vemos que você tem a sua vida altamente resolvida. Assisti a esses dias uma cardiologista falar que a pior coisa para efeito de doenças cardiovasculares é o sedentarismo. Mata mais do que qualquer coisa e, efetivamente, o organismo é feito... O nosso corpo é uma máquina para se mexer. Se você não usa, ela vai cobrar o preço, sem dúvida. Agora, vamos pensar um pouco mais no Atísio de 20 anos, no Atísio de 15, 20 anos, aquele jovem, aquele adolescente, jovem. Você se lembra de qual foi o seu dia mais feliz da sua juventude, da sua adolescência, na casa dos seus pais ou não, no campo das amizades, enfim, o que você pode se lembrar aí para nos contar e como que foi essa experiência que você se recorda assim facilmente? Na verdade, não tem assim uma data, dia, né? Eu sempre, quando cumpro alguma coisa, eu me sinto realizado. E esse é um dos momentos que me dá muita alegria, né? Então foi a formatura, né, por assim dizer, bem entre aspas, aqui não estou usando os dedinhos, mas entre aspas, a formatura do ensino médio. Por quê? Olha, ali eu fiz uma radical mudança de vida. Isso são idos de final de 77. Puxa, conta pra gente, como que foi essa história? E por que foi radical? Foi radical. Nessa época eu trabalhava na Viplan, empresa de ônibus, eu trabalhava na oficina, tá? Entrei como auxiliar de eletricista e depois terminei como meio oficial de eletricista. Esse meio oficial parece meio assim atípico, né? Sim. Mas em carreiras de mecânicos, essas coisas, existe essas gradações. Existe exatamente isso no plano de carreira, existe essa graduação de meio oficial, auxiliar, sim, meio oficial e oficial, né? Que é o chefe, né? E é interessante, foi muito importante a experiência na Viplan, os três anos, permitiu, sim, que eu fizesse o ensino médio, fiz o ensino médio no Gama, na escola pública, tá? Meu orgulho de ter estudado em escola pública, mas eu percebi de que nós éramos um grupo de 70 funcionários na garagem do Gama, contando o pessoal noturno e diurno. Estamos falando de que ano, mais ou menos? Entre 75 e final de 77. Certo. Tá? Esses 3 anos. Eu entrei em meados de 75 na Viplan e saio dia 20 de dezembro de 77. Correto. Continua a história que está interessante. Isso. O que aconteceu? E a formatura foi dia 18, uns 2, 3 dias antes que finalizou, tal, então eu está formado, etc. e tal, mas sem comemoração de festa, como hoje tem, né? O pessoal, sim, faz uma comemoração do ensino médio de qualquer faixa, sim, hoje, de formatura. Meu Deus do céu. Né? E custa bastante, né, para os pais. Nossa, uma fortuna, né? E, obviamente, que nem eu e nem meus pais tinham condições, e nem os meus colegas de, sim, sala tinham, sim, condições de fazer uma festa, a não ser ir para um barzinho e tomar cerveja lá, sim, com os amigos e pronto. Sim. E foi assim que aconteceu. Mas no dia 20 eu cheguei para o meu chefe e falei, quero pedir demissão. Então essa foi ato de coragem nessa idade. Coragem. Né? Minha mãe entrou em pânico quando eu disse, não faz isso, meu filho, o seu Wagner é um bom homem, ele paga em dia, tal. E verdade, sempre pagou em dia, nunca, sim, ficou devendo um centavo. Sim. Né? Só que tinha uma coisa interessante nesse momento. Agradeço, inclusive, ao senhor Luiz, que era o chefe de RH do Grupo Canhedo, e fez um acordo, liberou fundo de garantia. Atísio, você foi sempre um funcionário exemplar, você não tem uma falta, né? Você não tem uma falta, ao contrário, um monte de horas extras, né? Sim. Que nem foram pagas porque você não cobrou, né? Fazia e pronto, e ia para a escola, né? E a gente sabe que você estava lá trabalhando, porque precisava, e nunca nos cobrou. Enfim, eu vou te liberar tudo. É como se a gente estivesse mandando você embora, então todos os seus direitos estão preservados, sim, tá certo? Só me diz uma coisa, você vai entrar com um processo trabalhista? Ué, não havia pensado nisso, não. Claro que não, senhor Luiz, claro que não. Não é para isso que eu estou pedindo demissão. Sim. Eu estou pedindo demissão para fazer o meu futuro. Não estou indo para outra empresa,
nada, agradeço muito a oportunidade aqui, mas eu preciso mudar. Assim foi. E eu não sabia para onde. Não? Não tinha a menor Era um salto. Ideia, não tinha a menor ideia. Eu trabalhava na oficina do Gama e no último ano, principalmente, eu senti que eu tinha que sair de lá. Sim. E tinha que vir trabalhar no plano piloto. Trabalhar Esse em Brasília. Esse era o norte. Esse era o norte. Ainda que fosse para ser servente em alguma obra, que mais tinha em Brasília nessa época. Sim. Né? E assim foi. Minha mãe entrou em pânico. Né? Eu falei, não, mas o Wagner pagou tudo, todos os meus direitos, tem dinheiro para a gente ficar sustentado, porque nessa época eu já sustentava meus pais. Meu pai teve um problema de coluna sério e tal, e a gente já... Você estava com 18. Completando 18 anos, isso. Né? Sim. E isso foi dia 20 de dezembro. E a vida me trouxe muita sorte. Deus sempre foi muito generoso e eu agradeço todos os dias. 16 de janeiro de 78, uma segunda-feira, eu estava começando a trabalhar no Banco Itaú, na agência da 510 Sul, na W3. Como você encontrou essa oportunidade? Alguém te deu a dica? Você sozinho descobriu? Te digo já porque é interessante. Começando como contínuo, cargo mais baixo, contínuo naquela época. Hoje, office boy, eles nem se usa mais office boy, né? Mas era contínuo aí para os mais jovens, tinha esse cargo no banco, na carreira bancária. Era contínuo, escriturário e depois as chefias, gerências e por aí afora. Mas como é que aconteceu? Ora, a gente não tinha casa, a gente morava numa chácara, e essa chácara era da Associação dos Funcionários do Banco Itaú. E meu pai falou com um dos gerentes que sempre frequentava por lá. Ele falou, manda o menino lá fazer um teste. E fui fazer um teste lá. Olha só. Lá. Não passei para escriturário. Passei para contínuo. Um degrau antes. Um degrau abaixo, não tinha jeito. Era para começar por baixo. E o que foi muito legal, as oportunidades na vida vêm da forma mais inesperada. Ao invés de ficar frustrado com o fato de não ter passado por escriturário, aliás, eu nem sabia que existia esse cargo. Sim. A única exigência que você fazia era trabalhar no plano. Era trabalhar no plano piloto, era plano piloto e pronto. E vamos que vamos trabalhar, né? E com isso vai me viabilizar outra meta que eu tinha logo em seguida. Então a oportunidade surge assim. Meu pai era caseiro dessa chácara dos funcionários do Banco Itaú, a FUB, Associação dos Funcionários do Banco Itaú. E aí o gerente geral lá da área, lá, o superintendente da área, que frequentava lá, mandou fazer o teste lá. Fui, fiz, passei para contínuo. Ficou quanto tempo? Fiz toda a minha carreira bancária, e o Banco Itaú foi a minha universidade, meu mestrado, meu doutorado. Sim. Então, tudo que eu sei de banco, eu aprendi no Itaú. Não fiquei a vida toda lá, fui para outros bancos. Sim. Mas foi sensacional. Há 10 anos. Você disse que essa era a sua primeira meta e que depois teria uma outra. Qual era essa? A outra era entrar na faculdade. Correto. Né? Eu era eletricista, então tinha a pretensão de ser engenheiro elétrico. Aham. Mas como eu comecei a sustentar meus pais, sem chance, eu tinha que trabalhar e não dava para frequentar o UNB, que exige tempo integral, né? Sim. Então fui para o banco e do banco fui para a Católica. Então, quando foi julho, eu passei no vestibular. De julho, na Católica, para a economia. Julho de 78. Julho de 78. Sim. Quase fui demitido. Eu era contínuo, meu espaço era no subsolo lá, onde eu organizava as coisas. Certo. E a hora que saiu o resultado, cara, eu dei um grito, né? Aí meu chefe, meu gerente, nem foi meu chefe direto, foi o gerente geral da agência, com ensino médio, foi lá e me deu uma bronca. Que gritaria. Eu acabei de passar no vestibular, eu vou começar a fazer um curso superior. Ele, mas não precisa desse exagero. Tá bom, desculpa. Não foi demitido. Não, precisava demais do emprego. E estava adorando o emprego. Sim. Então, a minha não ida para a engenharia elétrica, eu vou como se diz, realizar na economia. E eu já começo a entender o sistema bancário na condição de contínuo. Olha só. Eu tinha tempo de estudar no banco. Eu poderia ficar à toa. Sim. Mas, ora, eu tinha todo o material do banco
a estudar as regras do banco, as regras do Banco Central, Claro. como é que funcionava o sistema financeiro, porque estava tudo escrito lá. A maioria das pessoas Claro. não pegava a circular, às vezes, só para saber se uma determinada atividade. Isso era muito comum. Sim. Normalmente era isso. Entrava o interfone, a Tiz traz a circular sobre esse assunto aqui. Eu levava, sabia todos, porque eu arquivava. E já aproveitava para ler. Não, circular e sabia. eu lia tudo, porque o contínuo, uma das funções do contínuo era abrir o malote e organizar a papelada que vinha. E um desses papéis era as circulares. Sim. E todo dia chegava circulares com novas regras, atualizações de regras, e você tinha as pastinhas todas para organizar. Área de recursos humanos, área de operações de cobrança, área de tesouraria, área da gerência, área de negócios, né? Então, o que fazer ou não de operações. Então, era bem dividida Sim. as caixinhas do banco. E aí você podia ir entendendo ali pelo assunto que te interessava. E você conseguiu Eu ficar no liguei Itaú tudinho. até o final do seu curso superior? Como Não, que foi foi 10 isso? anos. Ficou 10 anos. 10 Ah, sim. anos. 10 anos. E no banco você ascendeu em cargos depois que se formou? Sim. Eu fui o primeiro gerente geral do banco, mais novo, 25 anos, tem um curso superior, concurso superior. Certo, olha só. Né? Então, isso foi muito interessante. E uma realização muito grande para os teus pais, imagino, de você ter passado por essa experiência e ter conseguido sair lá na frente, né? Com um curso superior na mão e crescendo no... Ah, sim, aí já conseguimos fazer uma festa de formatura decente na faculdade. A formatura do curso superior. Sim, aí tivemos uma formatura decente, juntamos dinheiro, o pessoal que estava desanimado, eu já comecei a dar pressão neles, estimular, não, peraí, a maioria de Vamos nós aqui comemorar. somos sofridos, mas vamos juntar um dinheirinho aqui, todo mundo, vamos fazer... E no final do ano a gente consegue fazer Como uma bom festa. economista, evidentemente. Claro, e aí fizemos uma festa decente num clube aí que eu não me lembro nem o nome, não. Mas com bandinha e tal, tudo direitinho. Sim. Tudo direitinho. Bom, Atísio, imagine que você estava lá em 78, estamos em 2026. O que você conseguiria dizer para a gente agora que tenha melhorado com a idade? É claro que você pode abordar inúmeros pontos, mas o que você considera que você tenha melhorado com a idade em relação ao humor, em relação às amizades, em relação à paciência, em relação à vontade de aprender mais ainda que em 2026? Ou seja, o que te parece do aproveitamento da idade? Para que a gente tenha uma noção clara de que a idade... Tem gente que tem medo do calendário, né? A pessoa fala assim, meu Deus, já fiz 30. Meu Deus, até esconde a idade, né? Sabemos que muita gente esconde a idade. O que te trouxe essa evolução, pensando na idade, em relação à tua pessoa, à visão de mundo? O que você poderia nos dizer? Porque tanta gente que vai assistir pode pensar assim, puxa, eu hoje já achei que o mundo acabou. O que você poderia dizer a respeito dessa evolução como pessoa à medida que os anos passaram? Olha, eu não sei se eu evoluí ou fui evoluído pelos inúmeros mestres da vida. Eu sempre tive uma vocação muito boa para a leitura. Até hoje eu leio muito pouco, né? Sim. Tá? Eu fico me arrastando aí com uns 3 livros, às vezes durante o mês todo aí para terminar uma leitura. Mas eu era extremamente leitor. Eu estava na Viplan trabalhando, nos intervalos, eu tinha um livrinho dentro do meu armário de ferramentas. Desde lá? Desde lá. Na hora do almoço, almoçava e já pegava o livro e comentava. Aí, se fosse de escola, para fazer alguma coisa, tinha que ser. Sim. Se não, qualquer outro livro eu estava lendo alguma coisa. Então, e essa vontade de ler, ela veio gratuita. Eu sempre tive vontade Foi natural, de ler. Foi natural. Sim. Foi natural. E então essa evolução e o que você pode dizer sobre a evolução da tua pessoa ao longo desse tempo? Então, eu fui sendo formatado. Claro. Eu não fiz grandes coisas, a não ser ir aderindo a boas ideias, a bons hábitos, a bons comportamentos, a muitos ensinamentos aí. Né? Que maravilha. E é isso que foi formando. Até hoje, eu leio coisas e falei, caramba, que ideia maravilhosa esse autor teve. Sim. Porque eu não pensei nisso antes, né? Ou seja, nunca vou ser um escritor, mas sou um leitor razoável. Gostaria de ler mais. Mas o tempo vai passando, você vai dedicando a outras atividades, né? Passou o tempo de formação, mas a leitura eu acho fundamental. E fico bastante triste quando eu vejo as estatísticas. O brasileiro lê pouco, lê muito pouco. A nossa sociedade lê muito pouco, e isso é muito ruim. Sim. Caramba,
sabe? Todas as vezes que saía uma estatística, eu ficava muito triste. Falei, quando é que o pessoal vai sair dessa estatística que o brasileiro lê um livro, 2 por ano? Como assim? Eu lia 1 por semana. Sim. Meus bons tempos de leitura na faculdade, eu destruía. Quando eu entrei para a economia, eu destruía a leitura. Não tinha. Era o que chegava. Não tinha condições de comprar, então tinha que frequentar a biblioteca. E a Católica tinha uma coisa muito boa, que era o chamado Banco do Livro, que depois o CEUB também implantou, outras universidades implantou. Mas eu quero crer até que ela tenha sido pioneira. O que é o Banco do Livro? Você recebia o currículo do semestre, quantas matérias você ia fazer, e você passava lá e o pessoal só separava os livros pertinentes àquele programa que você fazia naquele semestre. Aí você saía de lá com uma pilha de livro. Claro. Né? Fala, eu não dou conta de levar tudo hoje, que eu estou de ônibus. Não, tá bom, você assina aqui que você levou tanto e amanhã eu te entrego o restante. E assim, ele levava esse livro para cá, no final do semestre você devolvia e esse livro ia ser útil para o próximo semestre para outros alunos. Uma ideia super bacana, permitindo que pessoas que não tinham condições de adquirir um livro como eu mesmo não tinha, eu tinha que fazer economia para ter a recompensa do livro. Eu tinha que abrir mão de alguns gastos para poder comprar um livro que eu queria ter em casa. Sim. Até hoje eu gosto do livro de papel. Numa boa, eu não me adaptei a ficar lendo o livro eletronicamente. Né? Até porque pode destacar uma frase, uma anotação. Isso, e o aprendizado ele vem muito dessa marcação. Os meus livros daquela época eram todos riscados. Sim. Por coisas que eu não entendia, até porque eu não tinha um dicionário. Hoje você tem o Google à sua disposição para perguntar ao Google. Mas eu não tinha um dicionário. O meu sonho era comprar um Aurélio, mas custava uma fortuna. Sim. Então, eu tinha que ir lá para a biblioteca e lá traduzir aquela coisa aí para ter a compreensão correta, né? E com isso ir melhorando o vocabulário, né? Atísio, uma coisa muito interessante sobre isso de leitura, eu já fiz isso que você faz com a corrida, em quilômetros, eu já fiz com páginas. Então eu coloco uma meta de, digamos, 3.000 páginas ano. E aí eu vou anotando, livro tal, 323 páginas, tal coisa, 100 páginas, para ter uma meta de páginas. Até porque é uma coisa interessante, eu recomendo às pessoas que, especialmente nos dias de hoje, imagina que a pessoa leia 5 páginas. Gente, na hora que senta na cama, até a hora de dar sono, leu 5 páginas, não é isso? 5, só 5 no dia. 5 páginas no dia significam 150 no final do mês, significam 1.800 páginas no final do ano. Sim. Muitas vezes se pergunta para as pessoas, quantos livros você leu este ano? A pessoa leu 1, ou às vezes 0. Ou 0. E se ler 5 páginas por dia, essa pessoa vai ter um conhecimento tão grande no final de um ano. Imagine depois de 66 anos. Bom, imagine que tenha lido dos 10 para frente, terá 56 anos. Isso é uma riqueza enorme e que pode mudar a vida. Você acha que a leitura pode, a partir do que você tem ali em suas mãos, mudar um projeto de vida para você dizer, aqui me trouxe uma luz, vou adotar esse conselho, essa ideia, e a partir dali ter ideias novas para implementar na vida prática do dia a dia? Sem dúvida alguma. Eu não estaria aqui conversando com você se não fosse a minha bagagem de leitura. Eu não tinha dinheiro para conhecer outros países ou para conviver com pessoas com nível mais elevado. A minha referência eram os professores. Tá? Então, a única forma de eu trazer conhecimentos para a minha pessoa era poder ler sobre o Japão, sobre a China, sobre a Austrália, né? Sobre pessoas que estavam vivendo lá, ou um ponto de vista das histórias antigas, ou a própria história da humanidade, tá? Através do livro. Claro. Eu não tinha acesso ao que hoje todo mundo tem acesso, e o pessoal perde muito tempo aí seguindo pessoas que não têm conteúdo nenhum para dizer, pelo menos aparentemente, né? Sem críticas, né? Claro. Mas é uma forma de a pessoa estar gastando tempo, né? Ao invés de estar investindo em si próprio. Então a leitura é o maior investimento que faz, porque ninguém te tira o conhecimento, Juan. Tudo que você sabe, você pode passar para outra pessoa, você pode doar inteiramente o seu conhecimento. E ele continua integralmente com você. Olha que ideia bacana. Repete para nós isso. Isso foi maravilhoso. É uma doação que você faz sem perder o que você doa. Então, como economista, eu estou te orientando. Você pode doar todo o seu conhecimento para alguém ou para o mundo inteiro e você não perde nada, você continua com 100%. E talvez um pouco mais feliz por ter feito a doação, porque a doação é um ato muito importante na vida das pessoas. Se doar. Doar não, às vezes o pessoal, mas você vai doar uma camisa? Não, você doa ideias, doa companhia, você doa uma conversa. Isso. Às vezes só de você ligar para um amigo, e aí, cara, como é que você está? Tudo bem? A pessoa, pô, que bom que você ligou. Eu pensei em te ligar, já ouvi isso.
E eu falo, por que não ligou, caro amigo? Sim. Então use o meu crédito, né? Não, e tem gente que reclama da gente, pois você nunca me liga. E eu falo, você tem telefone também? Você tem meu número? Uma pesquisa de uma universidade muito famosa estabeleceu um estudo ao longo de muitos anos, tem coisa de 70 anos que esse estudo vem sendo feito, a respeito de longevidade feliz. E sabe o que descobriram nisso? Que as amizades, os encontros com os amigos, a alegria de trocar uma ideia tem trazido juventude e vitalidade para muita gente. Concorda com isso? O que você acha? 100%, 100%. A amizade, para mim, é a maior virtude que o ser humano tem. Ser amigo de alguém. Certo. Ser amigo do seu pai, ser amigo do seu filho, ser amigo da sua esposa, ser amigo de várias pessoas que passam pela sua vida. É um privilégio. Tá? Tem uma frase bastante comum, que é uma frase religiosa, né? Deus não põe ninguém na sua vida à toa. Ou seja, ninguém passa pela sua vida gratuitamente. Passa milhões de pessoas e você não nota. E, de repente, uma pessoa chega e te chama a atenção. Por que será? Nada é por acaso. Nada. Eu tenho essa frase como frase de vida, Isso. nada é por acaso. Então, aproveite a oportunidade. Às vezes nem vai acontecer amizade, porque princípios diferentes, tal, a coisa Sim. não bate, tal, mas você deu atenção. Mas na maioria das vezes você acerta e se torna uma grande amizade. Tá? Não é fácil fazer amizades na vida adulta. Há uma resistência, na meu ponto de vista. Há uma resistência, tanto da gente quanto da outra pessoa, né? Mas a amizade que se faz lá na adolescência era muito fácil, né? Claro. Tudo fácil, ninguém tem nada o que fazer, Sim. né? Então, Menos preconceitos, menos ideias, radicalismos. Isso. Então, hoje, para você cultivar uma amizade na fase adulta, ela é muito mais complicada. Envolve família, a família tem que aceitar, uma série de coisas que acabam impedindo. E a maioria das pessoas também vão nessa onda. Já que é mais difícil, então deixa para lá, né? Os ambientes de trabalho cada vez mais competitivos, então dificilmente você consegue fazer amizades no ambiente de trabalho. É um ambiente competitivo, as empresas estimulam a competição, tá? Não há dúvida. É dentro de um banco, dentro de uma indústria, dentro de qualquer empresa, é dentro de um advogado, de um escritório de advocacia. Tá? Cada um quer ser o melhor, cada um tem o seu ego inflado e todo mundo fica disputando. Então, ali, normalmente, o que você tem são pessoas que, se puder derrubar, derruba, né? Faz você de degrau para subir na vida, né? Sim. Mas no cotidiano a gente tem, e a amizade é a melhor coisa. Você acredita, vamos pegar essa ideia da amizade, que é muito bacana, uma ilustração muito interessante que você fez. Você acha interessante esse conceito de amizade também dentro do casamento, pensando que você tem um casamento longo, uma corrida maior que uma maratona, porque tem 40 anos que você está com a Dona Francisca. Essa ideia da amizade, da compreensão, de entender a diferença, isso tudo contribuiu para que você tenha um casamento tão longevo como o que você tem? Com certeza, com certeza. É você saber ceder para que a outra pessoa tenha o espaço dela, não seja uma pessoa nula. Uma coisa que nunca me agradou foi observar que um parceiro anulava o outro para existir. E isso é muito feio. Competição. Competição. Eu sou melhor do que você, eu ganho mais do que você, não sei o quê. Isso não pode existir. Já que você se prontificou a casar com a pessoa, vamos dividir os espaços, vamos conviver. Então, a gente toma decisões em conjunto, nós temos planos sempre, como eu gosto de planejar, então sempre a gente está planejando alguma coisa, mesmo que seja boba, né? Coisas bobas assim, mas a gente de uma reforma na casa, uma viagem, ao objeto que vai comprar, etc e tal, a gente está sempre de acordo. Não deu acordo também, não, então tá, não vamos fazer. E também não tem briga por isso. Tá? Não tem desencontros. Esses desencontros. Então, isso facilita. Claro. Tá? E outra coisa, o parceiro tem que estimular sempre o outro e estar em condições de igualdade, ou melhor. Claro. Sabe? Então, se eu leio um livro, eu tenho que mostrar, olha, tem um livro aqui que é da sua área. Tá? De repente, lhe interessa. Então, você oferece, dá um livro de presente. Oferece, vê um artigo que é interessante, compartilha, tá? Compartilha coisas úteis que aí vai ajudando essa convivência, estimular o crescimento da pessoa. Você não pode crescer sozinho dentro de um casamento. Se você quer manter o casamento, faça a outra pessoa crescer.
Olha que ideia bacana isso. Repete para nós que isso é muito legal para muita gente que vai te ouvir, que tem Quer um casamento que está sem saber. Faça o seu parceiro crescer. Ele tem que andar do seu lado, não atrás e nem muito na frente. O ideal é que esteja lado a lado. Isso fortalece muito. Todos nós temos momentos de fraqueza. Todos nós, e principalmente na fase adulta. Quando jovens, nós vamos conquistar o mundo. Sim. Eu sou o melhor. Sim. Não é bem assim. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas na fase adulta a gente tem mais dúvidas, né? Então essas dúvidas o parceiro ajuda a conciliar. Flávio Gicovati, um terapeuta que inclusive já é falecido, mas que tinha umas posições muito objetivas, eu gostava muito de ouvi-lo, ele tinha um programa de rádio e dava entrevistas e era muito objetivo, muito interessante as posições dele, muito interessantes. Ele dizia que as pessoas têm um ditado muito comum que diz que os opostos se atraem, mas ele esclarecia, são os afins que constroem. Olha que bacana essa ideia, né? Porque realmente o oposto chama muita atenção porque a pessoa é totalmente diferente da outra, mas só os afins é que conseguem juntos. Afinidade. Você tem que ter. No mais e menos, o mais da afinidade tem que ser mantido. Briga, todo mundo diverge e é bom que seja assim. Sim. Que haja divergência. Sim. Tá? Porque senão ficar sem senhor, sem senhora, né, também não faz muito sentido. Isso não é crescimento. Claro. Né? Isso é subordinação. Então, a afinidade para projetos, por isso que eu digo, nós temos projetos constantemente. A gente anda em cima de projetos. Sim. É isso. E o nosso maior projeto, claro, foi o nosso filho, né? Essa ideia de projetos, já vamos chegar no filho e na neta. Essa ideia de projetos me trouxe à lembrança uma coisa muito interessante que li em alguma ocasião, em que a pessoa dizia assim, que o casamento se mantém enquanto o casal tem projetos. O dia que acabam os projetos, um olha para o outro e diz, acabou, não temos mais nada para fazer um com o outro, né? Não temos uma construção pessoal, não temos uma construção física, não temos uma viagem para fazer, não temos um curso para realizar, não temos algo para construir, enfim, com os nossos familiares, filhos, netos, enfim. Então dizem que quando acabam os projetos, tem mais interesse que ligue aquelas duas pessoas. Eu dou apoio. Essa ideia, sentido, assim, né? faz sentido. Você tem que ter o que conversar. E ao projetar alguma coisa, você vai discutir, se você é o tipo de pessoa que discute. Claro. Porque tem pessoas, não, eu planejo e pronto, é isso. Não, calma, não é assim. Sim. Nessa sociedade aqui, tem que haver... Sim, legal. Porque a discussão acrescenta pontos. Acrescenta e as pessoas dizem, mas você parece um chato, ou não, porque você viaja e toda viagem vocês gostam, é interessante. Como assim você consegue fazer? Fala, primeiro é o espírito de viajar. Então eu estou viajando para me divertir, para eu agregar conhecimento, para passear, andar à toa, etc. e tal. Sim. É isso que eu estou me propondo na viagem. E espero isso. Eu vou fazer isso. Eu vou facilitar tudo na viagem para que isso aconteça. Sim. Então, se eu arrumar briga no primeiro restaurante, eu não estou viajando. Eu tenho que tolerar, cara. Eu estou numa outra cidade, eu estou num outro país, estou comendo uma comida diferente, tomando uma cerveja diferente da que eu tomo no boteco aqui, perto de casa. Aqui a cerveja é a melhor, o tira-gosto é o melhor. Mas aonde eu vou, não necessariamente vai ser. Mas eu só posso ter essa experiência indo lá. Sim. Né? Então, facilite, cara. Você é muito chato, você que é chato. Fique fazendo exigências como se você estivesse na sua casa. Claro. Briga no hotel, briga no restaurante. Para! Eu tenho duas filhas, uma de 34, outra de 30 anos, e elas têm seus amores. Enfim, uma é casada, a outra está em namoro, praticamente indo para um casamento. E eu sempre recomendo quando elas vão viajar. Minhas filhas, viajar é para se divertir. Se forem brigar com o seu parceiro, com o seu namorado, com o seu marido, é uma perda de tempo horrível. Faz isso aqui. Eu, como economista, perda de dinheiro. Perda de dinheiro. Não, nem pensar. É verdade, nem pensar, né? Então, agora, eu também faço como você. Eu planilho tudo antes de viajar, porque eu quero me, tranquilizar com isso. A hospedagem, a locação do veículo, né? Tudo está resolvido. Aí eu vou desfrutar da viagem. Tem gente que vai que não sabe nem onde vai se hospedar, mas enfim, cada um tem. A dona Francisca, compartilha contigo dessa organização e essa disposição de se distrair na viagem. Se distrair. Não, já tá, ela só pergunta o que vamos fazer hoje. Né? Viaja para fora aí e tal.
o propósito tem mais amplitude, o que vamos conhecer, aproveitar ao máximo, maximizar a viagem, né? Então, o que vamos fazer hoje? Não, o nosso roteiro é hoje aqui. Tá? Então, vamos. Pro lado do leste, pro lado do sul, pro lado do sudeste. Vamos, e eu também, quando eu estou assim com as filhas, eu vamos... controlo isso para a gente não dispersar. Sempre uma... E uma coisa interessante que as pessoas normalmente viajam para ficar julgando tudo. Não, porque lá na minha cidade, lá... Abra-se para conhecer, né? Desconstrói essa ideia, Qual foi o lugar mais inusitado, mais... assim, que te impactou mais, de uma coisa totalmente diferente, de uma cultura diferente? O que você se lembra que você tenha visitado um lugar assim que te pareceu... Puxa, tudo aqui é muito diferente daquilo que eu estou acostumado no dia a dia, tanto nos costumes, na cidade, na arquitetura, nas comidas. O que te vem a lembrança assim, de um lugar diferente? Estranhamente, eu não tenho esse tipo de impacto. Talvez porque eu amassei muito antes. Dificilmente eu viajo para um país... sem conhecer bem. Sem ler antes sobre esse país, sobre a cultura, os cuidados que eu devo tomar, dicas... Tá certo? Então, alguns cuidados que se deve tomar, o que não comer, por aí afora. Alguns, principalmente porque você está fora do seu país, muito cuidado com a alimentação. Sim. Já ouvi N histórias de desastres com a alimentação. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Eu não quero estragar a minha viagem. Claro. Então, a gente acaba se cuidando. Então, eu tomo esses cuidados antes de ler. Então, não... Nada te surpreende não, tanto? Assim, surpreso não, vai dentro daquilo que eu espero. Daquilo que eu espero, realmente. Sabe? Que bacana. Por que no meu país não faz isso? A única crítica que eu faço, na realidade, eu elogio. Por que o meu Brasil maravilhoso, que eu amo, não faz? O que acontece com o nosso povo? Sim. Que ano após ano a gente não vê o crescimento acontecer, o desenvolvimento acontecer. Cara, isso é coisa do povo. Sabe? O governante está até lá, mas nós, no dia a dia, temos que construir... Como sociedade, né? Como sociedade, é o país que nós escolhemos para viver. Sim. Muitos amigos, não, eu vou embora. Vai embora por quê? Tudo que você tem foi o Brasil que te deu. Você está sendo covarde, não vá. Ah, vou para Portugal. Portugal é melhor do que o Brasil. Falei, deve ser, mas o nosso problema é aqui. E nós temos que fazer a nossa parte. E às vezes ele vai deixar familiares e outras pessoas aqui que sim, vão poder sair. Vai para lá, depois volta, porque pô, fiquei sozinho lá. Claro. Vai fazer amizade lá fora. Se uma sociedade totalmente diferente. Sociedade, costumes. E você chega na fase adulta, no momento em que eu acho que é difícil fazer amizade. E aí? Vai sair todo dia para restaurante? Vai? Não vai dar conta, né, meu amigo? Eu sei que você tem uma boa aposentadoria, mas não dá. Não dá. Atísio, em relação a essa questão das amizades, da possibilidade de se relacionar, hoje, falando um pouco de tecnologia, que nós estamos mergulhados na tecnologia hoje, não tem como pensar que a gente é contra isso, porque essa é a realidade da vida. E algumas pesquisas apontam que as pessoas ficam 6 horas por dia vendo o celular e mídias sociais. Você já está rindo, né? Você estava falando da leitura. É uma loucura. 6 horas, Atísio, as pessoas ficam. O que você considera hoje, falando em tecnologia, falando da juventude, falando da tua experiência, o que seria a maior perda de tempo e que nós estamos desaproveitando a oportunidade deste momento de avanço no nosso atual mundo? Ainda bem que você utilizou a palavra mundo. O que ocorre, no meu ponto de vista, é uma individualização maior. Aquele conceito de sociedade que a gente acabou de falar, sociedade unida, a gente observa uma individualização das pessoas. E a tecnologia tem permitido e estimulado essa individualidade. A mãe, para chamar o filho no quarto, passa um WhatsApp dizendo que o almoço está servido. Sabe? Porque gritar para ele não vem porque ele está preso dentro de uma caverna. Eu chamo caverna o quarto desses adolescentes. Sim. Eles entram lá, porta fica fechada, os pais têm que bater, não entre sem bater. Aqui é meu mundo. Essa individualização é muito chata. Ele não teve a oportunidade e não terá a oportunidade de ir na rua brincar com uma bola qualquer, uma bola velha com os amigos ali, brigar ali na rua com os amigos e se entender. Não, fica trancado. Fica fazendo joguinho, brigando, de guerra com os amigos, cada um na sua caverna. Isso é muito ruim. E os adultos também não ficam atrás, não. Porque o lado individualista do ser humano tem aflorado mais com essa tecnologia.
Então, cada um no celular. A gente cansa de observar isso. A gente vai a um restaurante, tá lá o marido e a esposa, jantando. Os dois estão no celular. Eu falei, olha lá, vieram para conversar? Que é um momento de conversa. A gente vai para conversar. Bobagem, né? Qualquer coisa. Mas vamos lá para curtir um momento. E não ficar pendurado no celular. E a gente vê muito isso. Né? Festas maiores, assim, sei lá, festas de aniversário no restaurante, um ambiente assim, que é um local que você deveria aproveitar, claro. Até porque as pessoas estão te cobrando ali para lhe servir, para você experimentar uma comida diferente da de casa, tudo direitinho. Todo mundo, inclusive as crianças pequenininhas, com o celular. Poxa, o encontro virou algo... Sim. Era... E a Tísio, então, veja que coisa interessante. É muito triste isso. Talvez você seja da minha época que todos sentávamos à mesa para comer. Você está falando do restaurante, agora vamos falar dentro de casa. Uhum. Hoje, cada um pega seu prato e vai para o seu quarto e não conversam na hora de se alimentar, que é o momento do encontro familiar. Lembra aquele encontro familiar, pai e mãe sentado? Eu me lembro que eu sou de uma família grande, éramos 6 filhos, minha mãe sentava, meu pai sentava na ponta da mesa, minha mãe de um lado, eu do outro e todos os demais. Era uma mesa grande. É um momento de trocar ideia, o que aconteceu na escola, como que foi, quem foi, o que aconteceu, a notícia. Era um momento em que todo mundo como que atualizava as informações da família. Uhum. E todos os dias isso acontecia na hora do almoço e na hora do jantar. Hoje não se tem mais isso nas famílias, não é? Está cada vez mais difícil essa união. Muito mais difícil. E a mesa é um local muito importante. Eu não tive o privilégio, na minha criação, eu só vou ter a partir de quando eu caso, de poder estabelecer isso. Tá? Mas então eu sempre ouvia falar das mesas, via em filmes, etc. e tal. Mas como eu vinha de família pobre, a gente não tinha. Era ali, não tinha uma mesa posta assim, não. Sim. Era bem no improvisado mesmo. Mas quando a gente casa, a nossa mesa se estabelece. Então a gente tem todo o ritual de almoçar, jantar ali, a mesa, tudo direitinho. E nosso filho acompanhou isso tudo direitinho. Essa conversa na mesa, por aí afora. É muito legal. Não, e é tão marcante que nós estamos conversando hoje, aos 66 anos você, aos 64 meus, desse momento, de 50 anos atrás. Sim, Ou seja, sim. Como é marcante um momento de um encontro que parece muito simples. Né? E é interessante perceber que a mesa ela sempre foi algo evoluído. Na minha visão, a mesa posta, com talheres, tudo certinho nos seus lugares, era algo de uma classe social mais elevada, de pessoas com cultura ou poder aquisitivo, que tinham, né, esse privilégio. A classe pobre sempre se virou lá com a mesinha dela e tal. Mas era uma coisa que chamava muito a atenção. E isso sempre me pareceu o ponto alto da família no nível de desenvolvimento social. A família é uma base muito importante. Quando a gente fala da sociedade brasileira ou sociedade dos países aí, que estão se individualizando, a família também foi fragmentada. Né? Então, aquele conceito de família, hoje ele está bem preocupante. Sim. Tá? A gente observa pelo comportamento dos filhos que não obedecem pai e mãe. Sabe, eu acho que você está ali dentro da sua casa, ali com seu filho e tal, eles devem respeito, sim. Eu não precisa nem chamar de senhor, não sei o quê, para lá para fora, como era antigamente, mas devem o respeito, devem satisfação. Não, e essa convivência em família é o primeiro treino que se tem para a vida. Claro. Porque aquele filho que não é, enfim, ensinado em casa, depois vai sofrer as consequências na hora de enfrentar um chefe, não tem limites, ele não sabe como que é, ele vai aprender muito tarde. Tem gente que está amadurecendo que nós aos 20 já tínhamos que dar conta da vida, tem gente que aos 40 ainda vive dependente dos pais e não sabe ainda ir para o mundo. Né? Meio perdidos. E isso para o mundo é fundamental. Porque o mundo vai te ensinar sim, mas vai cobrar caro a conta. E às vezes da pior forma você vai aprender. Então você tem a oportunidade de aprender em casa. Mas, infelizmente, o desenvolvimento da humanidade leva a essa fragmentação da família. Claro que ocorreu com o advento da esposa indo trabalhar para somar renda, para dar um melhor padrão de vida, mas isso tem custado caro do ponto de vista social. A família anda muito desunida. Tá? Vai perdendo os objetivos. E por que é importante as crianças estarem à mesa? É porque é ali que os pais conversam, os adultos conversam,
E elas se interam da realidade. Porque as coisas, para as crianças, tudo é muito fácil. Tá? Pai, compra isso, compra aquilo. Até a criança ter noção de que uma nota de R$100 ela tem um custo para se obter, precisa trabalhar para se obter, isso demora muito. E o melhor treino é aqui. Né? Como utilizar um cartão de crédito, como utilizar as coisas do banco. É triste você observar que a educação financeira da nossa sociedade brasileira, voltando ao Brasil, ela é de péssima qualidade. Muito interessante esse ponto. Desenvolve um pouco mais isso da falta de uma educação financeira que leva a tanta gente se meter em dívidas e atrasar o cartão de crédito, por exemplo, que tem juros extorsivos. 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é uma loucura. Até porque a maioria desses empréstimos são extremamente nocivos à vida financeira da pessoa. É cartão de crédito, é cheque especial, é esses créditos que só consome. Quando você compra um carro financiado, beleza, você está comprando um bem, vai desvalorizar, etc e tal. Outro empréstimo bacana é quando você compra a sua casa própria. Ah, tá, vai demorar a pagar, mas é uma forma de você ter um patrimônio, construir um patrimônio. Nós somos de uma sociedade patrimonialista. Então, a casa para a nossa sociedade é um bem, assim, muito ansiado. Né? Todo mundo quer a sua casa. Então, para nós que somos patrimonialistas, a casa é sinônimo de respeito social. Que é onde você mora, me recuso a dizer que eu me escondo. Então, eu quero dizer que eu moro numa casa, minha casa. E não importa onde seja. Sim. Claro, eu gostaria que todo mundo dissesse a minha casa é no plano piloto. Mas não tem espaço para todo mundo, claro. Né? Então, de repente, a minha casa é em Samambaia, é no Santo Antônio Descoberto, em Águas Lindas. Mas o importante é você dizer, é minha casa. Sim. Né? Ainda que você esteja devendo, e aí vai cair no popular, né? Minha casa, minha dívida, né? Sim. Mas eu entendo que, para o conceito de sociedade, é muito melhor você estar pagando a prestação de uma casa do que estar pagando o aluguel. Aluguel, você está fazendo uma transferência de renda, é de eterno para um investidor. E a casa vai ficar para os seus filhos, é sua, você pode usufruir até o fim dos seus dias e ainda ser um bem que passa para outra geração. Bom, então para você pagar a prestação de um valor atrasado no cartão de crédito é a morte financeira para uma pessoa. Totalmente. Totalmente. Quando eu cheguei no banco, eu tive uma experiência financeira marcante. Diga. Foi a minha primeira experiência econômica marcante. Na época, o banco tinha uma associação com um cartão de crédito e a gente, como funcionário, recebia isso normalmente. Aí estou gastando. Mas quando eu percebi, em poucos meses percebi, de que eu estava devendo mais do que o salário, meu salário já, no cartão. E isso me entrou em pânico. Eu tenho pai e mãe para sustentar. Claro. Não tive dúvida. Já era época de férias, veio 13º, juntei todo esse dinheiro, cartei o cartão de crédito e cortei ele no meio assim. Tchau. Na tesoura. Na tesoura. Só fui usar cartão de crédito muitos anos depois, quando tinha condições de usar o cartão de crédito. E hoje as pessoas brincam com esse cartão de crédito da forma mais errada possível. Eu uso o cartão de crédito, você usa. Sim. E é muito bom que seja assim, porque você organiza boa parte das suas compras. Claro. Mas chegou na data, a gente quita. Sim. Então, eu tenho a sensação de que eu estou usando um instrumento financeiro a meu favor. Claro. E não contra as minhas finanças. Tem que ser assim. Sim. Agora, para postergar, renegociar cartão de crédito, pelo amor de Deus. Sim. Sem chance. Atísio, voltando um pouco à questão do trabalho que você mencionou aí, você começou lá no Itaú, enfim. Hoje, aos 66, ou depois dos 60, enfim, o que você acha que o trabalho represente ou deva representar para a pessoa? Você acha que é uma coisa interessante? O trabalho é uma coisa muito interessante porque eu sempre digo que quando a pessoa está triste, vá trabalhar. Porque a pessoa encontra amigos, encontra colegas, encontra o desafio de ter que pensar soluções para aquela situação que se apresenta e a pessoa como que libera um pouco o espírito, né? Aquela tristeza que a pessoa tinha quando estava lá na casa, sofrendo aquilo lá. O trabalho renova demais. Agora, para você, o que representa o trabalho hoje, nos 60 mais que você se encontra? O que você acha, se você acha útil, importante, mentalmente falando, fisicamente falando e emocionalmente falando? Extremamente importante, cara. Assim como o esporte é importante
nessa faixa etária ou em qualquer faixa etária, mas a ocupação, não necessariamente trabalho, mas eu digo assim, alguém fala, vou me aposentar. Eu falei, você tem um plano B? O que você vai fazer com a sua vida à toa? Você tem um plano B? Não. Então invente, arrume um, porque a sua vida vai virar um inferno, se não virar uma doença. Tá? Porque de repente você vai ficar sofá, televisão, pronto. Você está só esperando a morte. Então tem alguma coisa para fazer. Porque é ocupação, você tem que fazer a sua mente funcionar. Você precisa ativar seu cérebro. Você precisa colocar seu cérebro para trabalhar. Se você não usa o seu cérebro, ele vai lá. É uma máquina. Tá bom. Ninguém me usa, aqui eu estou parado. Atrofia igual o músculo. Atrofia. E aí você não pensa, você não tem novas ideias e a vida vai virando uma coisa muito horrorosa. Então, a ocupação, não importa o que seja, mas vai ter uma ocupação. Vou montar uma engraxataria, qualquer coisa boba. Vou trabalhar no trabalho voluntário. No voluntário, vou ajudar um grupo, uma ONG, Sim. vou assumir isso. Por quê? A minha vida financeira já tem que estar resolvida, porque senão eu tenho que trabalhar para comer. Não é ruim também. Mas é de bom tom que você chega aos 60 com a sua vida financeira resolvida, que dificilmente você vai resolvê-la depois dos 60. Ou seja, então tem a sua estrutura de custo baseado na sua renda e segue em frente. E aí, então, você pode fazer trabalhos voluntários sem nenhuma pretensão financeira, mas pelo menos ocupa a tua mente, ocupa o teu tempo, você se relaciona com pessoas. Porque uma consequência de você estar fora de uma ocupação é um individualismo péssimo, porque você passa a ficar sozinho, solitário, não conte com os filhos estão ocupados em construir a vida deles, tá certo? Sua esposa, se ela for esperta, ela está preparada para cuidar da vida dela, está indo para academia, está indo para o cabeleireiro, e você assistindo televisão. O fim está próximo. Depressão está próxima de chegar para você e falar, e aí? Né? Então, se ocupe. Hoje eu cuido de um condomínio, eu estou cuidando de um condomínio desde 2019. O que tem sido muito legal para mim. Depois que eu me aposentei de banco, eu fiquei um tempão trabalhando sozinho. Nunca queria pessoas trabalhando comigo. Então, eu sempre fazia minhas consultorias sozinho, tranquilo. Então, eu tinha contato com o cliente. E aí, depois veio essa oportunidade. E foi num momento interessante. Você vê como a vida nos traz coisas que, às vezes, a gente não valoriza. O condomínio ele veio exatamente no momento fundamental na minha vida. E que a humanidade estava passando por um problema sério, que era o Covid. Eu assumo o condomínio em 2019. E o Covid estoura em março de 2020. 2020. Eu, em plena obras no condomínio, porque eu peguei o prédio, né? Sim. Que você teve a oportunidade de conhecer, né? Sim. E que a gente, com a iniciativa do seu Rodolfo lá atrás, a gente conseguiu colocar de pé o projeto de retrofit do prédio. Graças a Deus estamos em fase de terminar. Parece obra de igreja, porque é assim mesmo. É um condomínio, ninguém tem dinheiro sobrando. Quantos condôminos no total, Atísio? Nós temos 180 condôminos, são 334 unidades. Certo. Então, são 180 condôminos. E eu também tive essa sorte, então, de ir para o condomínio. Nesse momento que todo mundo ficando em casa, Sim. eu ia para o condomínio trabalhar. Eu estava trabalhando, mas você não ficou em casa no Covid? Eu não. Não, nem um dia, todos os dias eu fui trabalhar. Eu tinha algo a fazer. Claro. Tá? E mesmo que 2 semanas... Houve muita depressão nessa época, as pessoas ficaram fechadas, não faziam nada, e isso trouxe graves prejuízos para muita gente. Evidentemente tinha que se cuidar, enfim, aqueles grupos de risco mais ainda, mas o que você está dizendo de trabalho, com todos os cuidados, evidentemente, mas te manteve ativo. Eu tinha opção. Claro. Eu poderia ter ficado em casa. Como nos primeiros dias, nós fizemos 2 semanas de meio expediente. Os próprios funcionários chegaram para a gente. Não sei, vamos voltar a trabalhar normal. Normal, a gente aqui tem espaços. Sim, até porque não é um volume de gente muito grande, né? Você trabalha com... Eu tenho 26 funcionários. Sim. Tá? A maioria tudo 36, 12 por 36. Então, no dia a dia, eu tenho ativo 12 funcionários ali. Certo. Então, e que Num trabalham... entre subsolo e andares, 24 andares. Então, eles estão espalhados ali, ninguém fica com contato um com o outro, não. Né?
A nossa sala lá, que você conhece da administração lá, é uma sala de 80 metros para 4 pessoas trabalharem. Então, um espaço maravilhoso que a gente tem, tranquilamente. E, graças a Deus, rompemos e foi muito legal. Continuamos trabalhando, as obras que estavam contratadas podiam ser executadas, o governo não impediu, porque naquele lockdown ali que deu, que fechou tudo, né, foi uma loucura. A gente estava trabalhando. Aí, quando vai relaxando as regras, vem a vacina, e aí a coisa foi soltando. Mas foi um período que muita gente, sem uma opção, teve que ficar em casa, e com isso, várias consequências aconteceram. Até porque a humanidade sentiu que estava correndo um risco. Nossa geração, não passamos por isso. Nós não passamos por uma gripe espanhola, nós não passamos por uma peste negra, não passamos por essa tragédia, não passamos por uma guerra mundial, né? Sim. Sempre as guerrinhas lá do mesmo povo, né? A gente até acostumamos, né? Tem dia que a gente nem fala, mas as guerras não acabam. Mas a humanidade não passou. A nossa geração não tinha passado por um baque, um saculejo desse. Mundial. Mundial, não era um problema brasileiro, era o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro perdendo gente. Sim. E isso chega bem perto da gente. Então eu vi pessoas, cara, eu preciso viver. Se eu sobreviver a essa, eu quero viver um pouco. Sabe, pegar dinheiro, comprar lote, construir uma casa, ter uma piscina, curtir os filhos, os netos, por aí lá fora. Ele sentiu, opa, não é só trabalhar, não é só ganhar dinheiro. Eu preciso viver, porque a morte vem assim. E os memes eram de que as pessoas descobriram que tinham família, porque agora tinham que ficar juntos. A oportunidade de se encontrar o dia inteiro. Sim. Teve muita separação, muito divórcio, porque não conseguia conviver. Claro. Como assim? Se casar é isso, tem que ficar aqui juntinho aqui, tá louco. Ninguém dá conta, aí a importância das afinidades, né, para um momento desse. Sim, sim. Então teve... Foi uma experiência duríssima para a humanidade que trouxe muitas lições e esperemos que sejam aproveitadas. Agora, voltando para essa questão do trabalho nos 60 mais, o trabalho para você então é um desafio que te leva a continuar ativo mentalmente. Como você se sente? Você se sente ainda ativo, com novas ideias, inovando em relação àquilo que você já conhecia, que já sabia, adotando novas estratégias, ou seja, você continua evoluindo mentalmente a partir do trabalho que você desenvolve hoje? Sim, e os desafios são muito importantes. Não há nada como um bom desafio para você despertar a sua mente criativa. Está ali, né, parado, esperando você agir, né? O cérebro não vai agir sozinho, né? Então, por exemplo, o condomínio foi um desafio. Foi pegar uma obra inacabada e tocar... Com muitos problemas. Com poucos recursos, muitos problemas. Sim. Então, a mente, oba, até que enfim vou trabalhar. Sim. E aí, a corrida, por exemplo, o próprio pedal, mas principalmente na corrida, a minha agenda funciona. Então, voltando à corrida, qual a importância que a corrida tem para mim? Fisicamente? Sim, beleza. Mas ela tem uma função mental há muito tempo. Isso é muito importante, você pontua isso. É o momento em que eu mais estou comigo. Ou talvez ali esteja 100% comigo. Quando é uma corrida de grupo, é diferente, porque você tem que prestar atenção nos outros, tal, você pouco pensa. É outra história. Mas quando você está correndo sozinho, cara, é um divã perfeito. Que maravilha. Explora um pouco mais essa ideia. Isso, eu não preciso é o psicólogo. Eu você corre sem música, sem nada, só? Não, eu corro, depende do dia. Certo, depende. Mas conta sobre esse divã. Então, várias decisões, a vida foi ensinando, a gente não pode tomá-la de imediato. Você precisa ponderar um pouquinho, dar um tempo para sua mente mentalizar se qual a decisão mais correta. De todos os sentidos. Na sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira. Então, e tem coisas que você tem dificuldade de discutir com outras pessoas. É uma coisa sua, que você não queria influência de outra pessoa naquela decisão, mas que você quer tomar a melhor decisão. Então, para mim, é o meu divã. Ali eu corro, estou correndo e estou... Meditando. Aí eu já vejo a agenda do dia aparecendo na minha frente, tá? Vejo problemas que ficaram pendentes, que precisam de solução e que não foi achada a solução, decisões que tem que tomar. E aí sim, a corrida vai terminando e a cabeça... E aí eu estou pronto para o dia.
Não tem uma corrida que não acontece. Eu uso fone sim de ouvido, adoro música, Sim. não sei tocar nada, mas adoro música. E não tem memória ainda para guardar música. Não guardo. Não sabe uma letra inteira de uma, Não sei, música. não sei. Já desisti dessa preocupação. Né? Minha memória sempre foi... Eu considero a memória fraca. Ah, Então, isso me ajudou muito. Observe que as minhas fraquezas, eu sempre vou transformando ela em algo positivo. Então, por exemplo, eu sempre tive problema de memória. Então, uma forma de gravar, eu tinha que aprender. Porque quando aprende, você não esquece. claro. Mas Repetir quando muitas você vezes, decora, você esquece. Claro, claro. Decorei para a prova. É verdade, é verdade. Né? Fiz a prova, acabou, esqueci. Né? Então, eu tinha que fazer isso, eu tinha que me fazer fixar, aprender. Então, no livro, por exemplo, lembra meus livros rabiscados? Era a forma que eu tinha de ter uma dúvida ali e manter. Eu tinha que botava o papel, chegava na faculdade ou no colégio, ia atrás da biblioteca para poder destrinchar aquilo ali. Com isso, eu estava fixando. Outra coisa que eu tinha na época de estudo, já que minha memória era fraca, o professor falava, anotava. Até hoje eu uso um caderno de anotação. Você já anotou isso? Eu tenho uma agenda, ou um caderno, alguma coisa na minha mesa. Certo. Tá? Tudo lá eu anoto ali, que tudo de relevante, né? Eu anoto o que aconteceu naquele dia e tal, como é que foi. Eu tenho uma memória lá e fica guardando as agendas lá. Se eu precisar de alguma coisa de 2022, eu tenho que buscar a agenda de lá, porque você lembra? Eu não. Quando foi? Tá bom, vou lá achar. E aí, um hábito que eu adquiri foi de... Aí eu anotava, só que anota corrido, o professor vai e volta, não sei o que, está explicando, outro pergunta e tal, sai da sua compreensão ali, aquilo que você estava começando a entender, ele pula para lá, normal. Então eu anotava. Chegava em casa, eu passava ali, eu começava a pegar o assunto dele, olhando o livro e passando o caderno. Então sempre eu tive 2 cadernos. O caderno De rascunho. e o o caderno, porque alguns professores pediam um caderno para dar vista no caderno, para ver se estava tudo Eu me lembro que tinha época que pediam todos os cadernos, era uma confusão de atualizado. Então eu estudava assim, então eu sempre passava limpo esse caderno já para ficar pronto, para a hora que o professor pedia. Esse é um processo de aprendizado. Você escutou, já vai ter a memória auditiva. Uhum. Você escreveu, tem a memória sensorial de ter escrito e visual, porque você está lendo. Exatamente. Hoje tem aplicativos que o que está acontecendo numa aula é transcrito e a pessoa fica lá. Eu gravo a aula. Humberto Eco fala sobre síndrome da posse do conhecimento. A pessoa tem tudo, só que ainda não aprendeu. Não aprendeu. Não, eu já tenho, não só aprendeu. não sabe. Exatamente. Agora, falando em memória, tem uma frase de um pensador, que agora eu não lembro o nome, que dizia: esquecer as ofensas é ter boa memória. Porque você não atrapalha a sua vida. Quando você fica ofendido, você cria um mal-estar, um veneno interno, ainda que a outra pessoa vá sentir isso, mas primeiro você se envenenou. Falando em ofensas, claro, você é um ser humano, já se submeteu a isso, de gente que te tratou mal ou que te ofendeu. Como você processa uma ofensa na juventude e como você processa uma ofensa hoje? Porque você encontra as mais diferentes pessoas nesse condomínio enorme e eu sei que não é fácil lidar com a diversidade humana. Me conta um pouco sobre como você era na juventude em relação a isso e como hoje você cuida disso no seu mundo mental. Os livros, de novo, foram os meus melhores mestres. Não é fácil. Tem dia que você recebe uma agressão gratuita e se você não controlar, você reage até fisicamente. Então, o primeiro ponto é controlar essa fase, né? Absorver aquilo ali. Mas dói. E às vezes você leva um dia ou até a próxima corrida, no meu caso, para deglutir isso aí, para transformar isso processar, tá? E transformar isso numa coisa menos densa, menos ofensiva para você. É muito chato você ser agredido gratuitamente. Primeiro, a outra coisa é você não provocar as pessoas gratuitamente, né? Quer dizer, provocar mágoas, tem que ter muito respeito. Se você não gosta de ser magoado, não magoe ninguém. Então, eu sempre peço desculpas, olha, se magoei impensadamente, mas não foi por querer. Sabe, bem lá atrás, eu tive essa noção de, cara, não faça com os outros o que você não quer. Excelente código. Ponto. E eu fui trabalhar em banco.
Contínuo era uma coisa, lá estava eu mexendo com meus papéis, estudando, parará. Mas daí a pouco eu fui subindo. Daí a pouco eu estava no balcão atendendo as pessoas. E depois estava sendo gerente, estava conquistando pessoas para irem para o banco, mostrar que o banco era melhor do que o outro, que ele lá seria atendido assim, assado, e blá, blá, blá. Eles já teriam uma política de convencimento, o banco estava me treinando para tanto. Isso ajudou muito as coisas que você não deveria fazer e as coisas que você deveria fazer para ter um bom relacionamento com o cliente. Uma regra básica do Itaú que eu não esqueço. Nunca prometa o que você não tem competência de dar. O banco tem hierarquia. Então, se depende do seu chefe, não prometa que você vai dar. Vou consultar. Vou pedir autorização. Mas não é você que vai dizer o sim ou não. Você vai transmitir que o banco autorizou. Você vai transmitir a má notícia que o banco negou e vai ouvir desaforo, que esse banco não presta, porque é assim mesmo. Então, fui educado lá, assim. Então, aí a vida vai tocando. Você casa, tem conselho, você tem filho, e você precisa conviver bem com seu filho. Como é que você vai fazer com seu filho? Vai espancar ele todo dia? Como os nossos pais faziam antigamente, nossos avós? Não. Você já está no mundo moderno. Então, você precisa conversar, você precisa ceder, ouvir. Então, quando você ouve as pessoas, você minimiza muito a agressão. E eu sempre digo, um bom dia bem dado, ele relaxa. Tá? E quando o cara chega totalmente pirado, calma, o que eu posso fazer? Aceita um copo d'água, uma coisa. E as pessoas saem brigando. Por quê? E eu falo isso hoje para as meninas da recepção, para o pessoal em geral do condomínio. Olha, nós temos 180 patrões aqui. O prédio não é nosso, não é meu, então eu não sou patrão de vocês. Eu só sou uma pessoa que está aqui, gerenciando vocês. Coordenando. E a gente precisa oferecer o melhor para os nossos patrões. Os nossos patrões, eles têm clientes. E esses clientes são muito importantes para eles. Ok? Então, nós temos que tratar bem o patrão, mas muito mais tratar o cliente dele bem. Então, quando ele chega aqui no prédio, dizendo que vai na sala tal, que vai no consultório tal, tá? A gente tem que mostrar para ele todo o caminho da melhor forma possível. Às vezes ele vai chegar nervoso, bravo, outra vez vai chegar um velhinho querendo apoio, precisar encaminhar ele até o elevador, ir com ele até o elevador. Então, a gente precisa tratar dessas pessoas com muito respeito. É a conhecida empatia, logo de cara, né? Exato, porque é ali o primeiro contato. Não se aborreça porque ele chegou xingando. Cada um traz os seus problemas, todo mundo carrega os seus problemas nas costas. Eu não sei o que está acontecendo na vida dele. Agora, eu só vou conseguir se eu estiver bem. E por isso que eu quero que vocês continuem trabalhando aqui. Mas eu tenho que proporcionar um bom ambiente de trabalho para vocês. Claro. E com isso a gente fez reforma no refeitório, fizemos banheiros decentes, criei uma sala de engenharia lá para o encarregado, temos uma sala para administração, tá? Estamos fazendo uma recepção lá hoje, onde as meninas vão trabalhar. Criei um banheiro lá, um lavabo. É o espaço que o arquiteto conseguiu. Eu falei para o Rodrigo, que é o coordenador do projeto. Para os funcionários. Principalmente para as meninas. Principalmente eu fiz pensando nelas. Nós temos 2 banheiros hoje. Só que acontece que durante o dia são as meninas que ficam na recepção. À noite não tem movimento, então normalmente é o porteiro. Lógico que eles vão usar e devem usar. Mas eu fiz pensando nelas que passam o dia. O que acontece? É uma garrafinha d'água para encher. Aí o que acontece? Nosso filtro hoje está lá no 2º subsolo, no refeitório. Tem lá filtro tudo direitinho. Só que ela tem que sair do posto dela, pegar o elevador, ir até lá para encher a garrafinha dela. Então, isso é um desconforto. Principalmente que o quadro nosso está no limite. Então, falei, não, eu preciso criar um espaço de conforto. Não basta os banheiros no térreo agora estarem reformados, banheiros decentes. Elas vão ter o lavabo dela. Está ficando pronto o lavabo. Com um filtro para abastecer as garrafinhas dela. É só abrir a porta e abastecer. Se chegar alguém, só um minutinho, pegou a água ou volta e atende a pessoa e depois vai lá. Ou seja, ela tem um lavabo ali próximo. Que maravilha. Né? Com um espelho grande. Sim. As mulheres adoram espelho, os homens também, mas não querem confessar. Sim. Mas as mulheres adoram o espelho. Eu não abro mão. Claro. Aí elas ficam todas felizes. Claro, precisamos retocar sempre os nossos cabelos, o nosso batom, etc. e tal. Então, esse conforto. Você vai
daqui uns dias vai estar pronta, você vai conhecer. Certo. Tá? Elas adoraram a ideia. O Rodrigo também, que é o arquiteto, também. Aí você vê falha no projeto, quer dizer, lá atrás, um prédio de 30 anos, não previu uma recepção com um banheiro de apoio, puxa vida. As pessoas estão ali, são obrigadas a ficar no posto ali. Né? É verdade. Então, e a vida mudou. Hoje todo mundo tem Sim. sua garrafinha d'água, está com a consciência que precisa se hidratar, blá, 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 né? Por aí afora. Atísio, falando de um ponto que você mencionou no meio dessa sua exposição, você falou de filho. Como criar teu filho, como, né, tua relação com teu filho. Agora, me conta um pouco da experiência de ter sido pai. Volta lá, que idade que tem teu filho? 39. Como é o nome dele? Guilherme. Guilherme está hoje com 39. Vamos voltar a 39 anos. E você vai me dizer qual foi a emoção que você teve no momento que você viu teu filho chegar aos teus braços. Primeiro. Segundo, qual a diferença e qual foi a emoção de 15 anos atrás você receber a sua neta Sofia? Me conta desses dois momentos de pai e de avô. Agora toquei umas fibras delicadas do coração. Eu vou falar de certa forma assim que muitas pessoas vão estranhar, mas não tenho problema nenhum em falar. De novo, tudo planejado. Tá? O casal quis um filho, e esse filho só viria no 3º ano. Então, ele está com 38 e vai fazer 39, né? E a gente fez 41. Né? Então... De casados? De casados. 41. 41, 40, mas está tranquilo. Sim. É tempo para caramba, 4 décadas. Né? Então, o filho foi planejado. Tá? Ela também só queria um filho. Tá? Então, tivemos o privilégio de termos o Guilherme, tá? Nasceu dia 3 de dezembro de 87, e foi tudo dentro do previsto. Não tivemos... Sim, mas teve a emoção do momento do nascimento. Não. Não. Entrou, levei até a porta da sala, fiquei lendo um livro. Sim. E quando daí a pouco, era à noite, né? Daí a pouco a enfermeira falou, quer ver? Já nasceu. Aí foi lá. Fui lá, mas bem tranquilo, bem tranquilo. Eu não sou um emotivo natural. Certo. Eu tenho minhas emoções e tal, mas não sou o frio gelado, sabe? Mas a relação com ele, sim. Essa é a parte mais interessante no projeto Filho. Sabe? Me conta. É meu amigo. É meu amigo. Ele se sente que eu sou amigo dele e vice-versa. E nós temos as nossas conversas, que ser mais frequentes. Claro. Mas ele tá na briga, né? Está na briga. E tem que estar, e é mais do que justo que estar. Né? E eu tenho minhas oportunidades, mas sempre que pode, a gente está junto. Hoje mesmo ele prometeu, não, vou jantar com vocês. Pronto. Então, vai jantar com a gente. É ele, eu, Francisca. Os 3. Certo. A gente consegue... O núcleo duro. Isso, ali. Ali onde nós temos as nossas conversas. Sim. Não é a conversa da família, quando reúne todo mundo. Claro. Não, ali é a conversa dos 3, que a gente sempre teve, desde pequenininho. Essa conversa só ocorre como vai ocorrer hoje, porque desde pequenininho, ali a gente teve, fazendo a lavagem cerebral que os pais têm que fazer. Sim. Daí ele preserva esses valores, ele gosta disso, e ele faz isso com a Sofia. Ele é o melhor amigo da Sofia. Bacana. A Sofia quer algumas coisas, ela não pede para a mãe. Ela, papai. Ele tem uma atividade, que eu digo, filho, você tem uma atividade trabalhista que eu não tive a oportunidade de ter. Então, eu estive ausente, né? Sua mãe trabalhava no colégio em que você estudava, então era aquela tinha mais convivência. É aquela convivência. Então, o dia a dia a gente não tinha convivência. A convivência sempre era fim de semana, a gente não abria mão. Mas ele não. Ele pega ela na escola, uma menina de 15 anos, ele vai pegar ela na escola. Eles têm um compromisso de almoçar uma vez por semana juntos. E isso acontece corriqueiramente. Rigorosamente. Rigorosamente, ele segue isso. E os dois conversam, bate papo, assim, bem tranquilo. Como se diz, ele pinta as unhas dela, ele penteia o cabelo dela. Desde pequenininha. Desde pequenininha. Que bacana. Assim.
Mas ele está lá, ele está relaxando, cortando a unha dela, lixando assim. Então, aí tira a foto e manda. Ó. Hoje eu consegui não borrar o esmalte dela. E o nascimento da neta? Também foi assim. Foi assim. Ele também planejou? O Guilherme? Não. Lá foi. Veio. Veio. Já lá não houve planejamento, não. Ele é administrador, então... E a tua convivência com tua neta? O que você acha de diferente em relação à época que você tinha que formar teu filho? Porque não, falam a história de que... Totalmente diferente, tem nada a ver. Vou. Não tem nada a ver, não. E eu digo para quem tem neto, curte enquanto são pequenininhos. Ali eles são presentes. Mas hoje, minha neta leva um mês para aparecer lá em casa, porque a agenda dela é enorme. Sim. Casa de Sofia, não, foi num casamento, foi numa festa de não sei de quê, É festa todo dia. Sim. Então, ela e as amigas... Né? Hoje, perguntar para onde está a Sofia? Está curtindo praia em Porto Seguro, na Arraial do Judas. Foram com as amigas. Sim. A mãe dela é muito criativa, a Renata. Então, ela cria uma vida social para a Sofia interessante. Então, ela reúne 5 mães e são 6 filhos no grupo. As outras mães têm cada um filho e uma tem 2. Elas juntam uma vez por ano e fazem uma viagem. Só elas, as mães Sim. e os filhos. Bacana. Todo ano. E ela que organiza. Muito legal essa união. Isso, aí provoca... eles mantêm. Isso. E os dois, tanto ela quanto meu filho, Sofia é a princesa. Tá? Mas, a linha é dura. Saiu da linha, sentou, vamos conversar. Isso é muito legal. E ela respeita? Respeita. Reconhece a autoridade do pai e da mãe. Sem dúvida alguma. É um respeito brutal, não faz. Não faz. Ela segue a regrinha da casa. Muito bacana. E numa boa. Por quê? Foi sempre assim. Claro. Então, foi formada, né, para isso. A melhor educação é a educação dos pais. Eu acho um absurdo quando os pais atribuem à escola a educação. Não, a escola é formação. Seu filho vai lá para aprender um mundo novo. Sim. A educação é você quem dá. Como sentar-se à mesa, como tratar pessoas que estão chegando para visitar, quando você vai à casa de alguém. Como resolver problemas. Como se comportar. Porque às vezes a criança ou o adolescente sai para o mundo sem saber resolver problemas, sem enfrentar limitações nem dificuldades. Isso. Aí cria uma depressão, uma ansiedade. E aí acha que o mundo está contra eles. Os adolescentes sofrem muito exatamente porque eles acham que o mundo está contra. E não é verdade. O mundo está aí, sempre foi assim. Agora, você precisa chegar um pouco mais preparado, né? Mas a mudança social provocou isso nos pais. É como se diz, as mães hoje casam sem saber fritar um ovo, né? E assim vai. A própria exigência, né, de ganhar para poder pagar o mercado de trabalho tem feito isso. Exige muito. Observe que as mulheres têm retardado muito por carreira profissional, retardado o primeiro filho. Ou decidido não ter filhos. Ou não ter. A China vem passando por esse problema. O governo doido para ter mais filhos, porque aquela campanha lá atrás, né? E não ter. Mas criou uma cultura. Agora as mulheres não querem. E nem os rapazes também. Sim. Então isso é um outro problema que a China tem que enfrentar, né? Dentro de casa. Um processo que fez lá, que resolveu um problema lá, mas agora está criando um outro problema, que ela precisa de mais de mão de obra jovem, né? Sim. Precisa nascer crianças, né? A Europa. Você vê uma grávida lá no meio da rua, o pessoal para ver, né? É uma coisa... Né? Aqui a gente tropeça em grávida ainda, né? Toda hora tem uma grávida. Uma população envelhecida e que é necessário ter essa renovação. Não tem que ter o equilíbrio, assim, tem que renovar. Eu digo que se continuar desse jeito, um dia a civilização nossa vai diminuir bastante de quantidade de habitantes. Atísio, me conte uma coisa. Analisando sua vida, voltando agora para o Atísio. Em algum momento você analisou sua vida e disse, puxa, poderia ter feito diferente. Determinada atitude minha, determinada decisão, determinado procedimento, determinada reação que eu tive, eu poderia ter mudado isso. Alguma coisa na vida que você diga que poderia ter sido diferente e com isso você teria talvez tido um resultado melhor? Um monte de coisas. Por exemplo? Um monte de coisas, né? Mas uma frase, essas frases tipo de para-choque de caminhão. Só erra quem faz. Então... Ótimo.
Se eu hoje me arrependo de uma coisa que eu fiz, foi porque eu fiz e não deu certo. Foi uma lição. Foi uma lição que eu Para não aprendi fazer de novo. para não fazer de novo. Sim. Então, está dentro do contexto. Mas eu cuidei dos meus pais dos 15 aos 45. Eles foram meus dependentes. Eu entreguei eles na cova. Numa determinada época, principalmente no início, quando eu trabalhava na Viplan, por exemplo, era 90% do meu salário ia para casa. Eu ficava com 10%. E aí a minha diversão era assistir filme de Kung Fu na época, com um amigo meu, de longas datas, fazendo 51 anos de amizade. Raimundo Hermes, um amigão. Tem um outro, mas já foi embora, que da mesma época já foi embora. São os amigos mais antigos. Os outros já vieram na fase mais adulta. Esse é do tempo de adolescente. E aí, de vez em quando, bate. Puxa vida, eu ainda poderia ter feito mais pelos meus pais. Né? Como que, por exemplo, que te vem à cabeça? Qualquer coisa. Uma companhia mais presente? Com meus pais, eu morei com eles até casar, né? Mas depois, todo fim de semana, estava lá. A presença era complicada, porque era trabalhar. Não tinha outra opção. Era trabalhar. Estudar para poder melhorar o trabalho, né? Era a única forma que eu via educar. Buscar uma remuneração melhor para ajudá-los mais. Exatamente. Fora que você já tinha sua família. Isso, aí foi assim e tal. Quando fui casar, deixei bem claro de que meus pais era minha responsabilidade e que eu iria continuar cuidando. Sem problema, não houve, está tudo tranquilo. Nunca se questionou um centavo que foi para o lado de lá. Eles chegaram a conhecer a neta, Sofia? Não, foram todos embora. Minha mãe foi em 2003, meu pai foi em 2006 embora. E então, lá se vão 20 anos. Sofia nasceu em 2010 para 11 ali. Certo. Falando em Sofia, para a gente caminhar na direção do fim da ótima conversa que temos tido aqui hoje, façamos um exercício, que agora eu vou lhe pedir que seu coração venha para suas palavras. Imaginemos que este vídeo desta conversa seja a única imagem em vídeo em que a Sofia, daqui a 30 anos, ou daqui a 45, quando tiver 60, possa assistir do vô Atísio. Olhe para sua câmera e diga para a Sofia o que você gostaria de dizer sobre a vida, sobre os filhos dela, que muito provavelmente vai ter, será seu bisneto. Quem sabe você assista isso, mas imaginemos que já não possa ver isso pessoalmente. Deixe um depoimento gravado. Você tem 3 minutos para falar para a Sofia, de 60 anos de idade. Menos. Muito menos. Diga para a Sofia, porque você não vai poder mais corrigir, aumentar ou dizer. O que você vai dizer para ela vai ficar... Vai eternizar, porque a internet eterniza tudo, não é isso? Então, olhe nos olhos da Sofia e fale para ela a respeito do que você quer dizer para ela e do que ela deva lembrar como palavras suas quando ela tiver 60 anos. Sofia, siga a vida que você tem hoje em frente, estudando bastante como você estuda. Foi o caminho que eu trilhei. Em sociedades como a nossa, estudar, ler, é praticamente uma ofensa contra os poderosos que vão sempre estar por aí, mas é uma forma de você discordar do sistema, estudando, trabalhando, sendo uma pessoa decente. É isso que eu desejo. O resto você já sabe, você é uma menina inteligente, já está bem encaminhada, é só decidir o que vai fazer o restante da sua vida. Tá? E seja feliz. A vida é boa, pode apostar. Teremos dias difíceis? Com certeza. Tá? Mas os outros valerão a pena. Vá em frente, é o que eu desejo. Que Deus te abençoe, sempre. Que maravilha, excelente depoimento. Conversamos, te agradeço, Atísio, aí pelo tempo que você dedicou para essa nossa conversa. Tivemos hoje, então, uma conversa excelente com Atísio Junger. É um amigo, conheço há muitos anos, que nos deu aqui um excelente depoimento sobre como viver, como ter projetos, como desenvolver a vida para ele hoje, aos 66 anos,
ter ainda muita vontade de percorrer, de correr muitos quilômetros, de desenvolver ainda muitos projetos. Esperamos você daqui a 15 dias num novo episódio com uma mente brilhante como essa que nós tivemos aqui hoje. E caso você tenha achado interessante a conversa, curta, compartilhe, mande esse link para pessoas que você ama, para que dê um estímulo de vida para todos aqueles que lideram a vida, que acompanham você na vida. Até a próxima.